A mulher chegou em casa e viu 2 jarros de flores de funeral colocadas na porta, então ela correu para dentro pensando que algum familiar do seu marido havia morrido e que estavam realizando o funeral na sua casa. Ela considerou isso um mau presságio e começou a gritar com o marido, usando palavras cruéis, porque desde o início ela o desprezava, já que ele era apenas um genro. Sua mãe, que estava por perto, não suportou mais e lhe deu um tapa no rosto. A mulher ficou completamente atônita, pois sua mãe nunca havia lhe batido em toda a sua vida. O ex-namorado da mulher, ao ver isso, quis intervir, mas a senhora o confrontou e ele não conseguiu dizer uma palavra sequer. A mulher estava completamente confusa, pois havia voltado aquele dia para celebrar o aniversário de seu pai, mas não percebeu que ele não estava ali e nem sabia que a pessoa falecida era o próprio pai dela. Ela pensou que o marido havia contado tudo à sua mãe e explicou que nos últimos dias havia estado acompanhando seu ex-namorado ao hospital veterinário. Sua mãe, ao ouvir isso, ficou furiosa e a repreendeu duramente, chamando-a de egoísta por colocar o ex-namorado e um cachorro acima da vida de seus próprios pais. Naquele momento, a mulher não imaginava que, apenas no dia anterior, havia falado com seu pai por videochamada e que ele havia sido internado às pressas no hospital onde ela trabalhava devido a um infarto agudo. A situação dele era grave, e apenas alguém com a experiência dela poderia realizar a cirurgia. Ao saber disso, o marido rapidamente a chamou, mas naquele momento ela estava em um encontro com o ex-namorado. Ela achou que o marido estava com ciúmes e desligou a ligação sem pensar 2 vezes. Depois disso, continuou agindo de forma afetuosa com o ex-namorado. Foi então que o marido chegou correndo, mas a mulher não se preocupou, pois pensava que ele era inútil e que nunca a deixaria. Sem conseguir esperar mais, o marido contou que o pai dela estava no hospital aguardando para que ela realizasse a operação, mas a mulher acreditou que aquilo era apenas uma desculpa para separá-la do ex-namorado e mandou que ele fosse embora. Logo em seguida, foi embora de carro com o ex-namorado, sem se importar quando o marido caiu no chão enquanto tentava alcançá-la. Nos últimos momentos de vida, o pai disse ao homem que sua filha havia sido mimada demais durante todos aqueles anos e que, se ele não pudesse suportar mais, o melhor seria pedir o divórcio. Depois de dizer isso, o homem faleceu. A mãe, incapaz de suportar o choque, desmaiou. No dia seguinte, durante o funeral do sogro, a mulher ainda não havia chegado. Ao ver isso, os familiares começaram a murmurar para proteger a honra da família. O marido ligou novamente, pedindo que ela voltasse para casa. A mulher, após escolher o presente de aniversário para o pai, chegou em casa acompanhada do ex-namorado. Ao ver as coroas fúnebres na porta, pensou que o homem havia organizado um funeral para algum familiar. Imediatamente entrou correndo e ordenou ao marido que expulsasse os familiares pobres dali, mas sua mãe lhe deu um tapa no rosto. Naquele momento, a mulher não entendia o que estava acontecendo, pois sua mãe, que sempre foi tão calma, a havia batido. Quando a mãe explicou que seu pai havia morrido por culpa dela, a mulher ainda acreditava que aquilo era uma mentira que o marido e a mãe haviam inventado para enganá-la. Ela não queria acreditar. Justamente quando o homem ia explicar tudo, o cachorrinho começou a urinar na foto do falecido. Furioso, o homem o afastou com um golpe, mas esse gesto enfureceu ainda mais a mulher, que começou a gritar com ele por machucar seu animal de estimação. O homem tentou explicar que aquela era a foto do pai dela, mas a mulher insistiu que havia falado com ele no dia anterior e se recusava a acreditar que tudo aquilo era real. Naquele momento, a mãe não suportou mais e desmaiou de raiva em desespero ao ver a atitude tão desprezível da filha.